resolver agora com vocês uma questão aqui especial, bem tradicional, aparece aí na maioria dos livros em provas, que é essa aqui. Calcule o volume de um tetraedro ômega delimitado pelos planos x mais y mais z igual a 1 e pelos três planos coordenados. Muita gente perde essa questão pelo enunciado, por não entender direito o enunciado. Vamos devagar. Primeiro, eu tenho uma situação aqui, os três planos coordenados. O que é isso? É o x, o y e o z. Eu recomendo para você que você chegue bem aqui e vai desenhar. Vamos desenhar. Eu tenho aqui o eixo, por exemplo, das ordenadas. Bem aqui eu tenho o eixo das abscissas. E bem aqui eu tenho a minha cota, eu tenho o meu eixo z. Show de bola? Então aqui eu tenho os três planos coordenados. Posso colocar bem aqui o eixo Z. Bem aqui, deixa eu tirar esse hack aqui, fica um Z legal. Bem aqui eu tenho o Z. Bem aqui eu tenho o Y. E bem aqui eu tenho o meu X. Tá aparecendo ali? Tá. Show de bola. Agora venha cá. Primeiro eu preciso desenhar. Eu preciso saber, né, se você conhece, se você olha para isso aqui, você consegue perceber. Mura, isso aqui eu estudei lá em geometria analítica. X mais y mais z é a equação de um plano. Então, a primeira sacada da pessoa era saber isso. Que aí você tem a equação de um plano. E eu posso desenhar. Esse meu plano que eu for desenhar, é bem fácil para desenhar ele. Basta você escolher dois caras para assumir o valor zero. E você acha o terceiro. Eu estou te dizendo o seguinte. Vamos cá. Eu estou te dizendo que você chega aqui, você escolhe, por exemplo, eu quero que o x assuma o valor zero, o y zero, e aí você acha o valor do z. Acabou. Z vale 1. Mas qual é o significado disso, Moura? O significado é que eu posso desenhar. Aqui, ó, z é 1, que isso quer dizer que eu vou ter um pontinho bem aqui. Deixa eu marcar para você. Eu vou ter esse ponto. Que ponto é esse? 0, 0 e 1. O x é 0, o y é 0 e o z é o número 1. E agora você sai fazendo o revezamento. Eu vou escolher agora outros dois para assumir valores iguais a 0. Por exemplo, o x é 0, o y vou descobrir e o z vale 0. Evidente que você percebeu que o y vale 1. Então, eu vou ter um ponto aqui no eixo, né, y, que é esse ponto. 0, 1 e o 0 bem aqui, dessa maneira. E por último, eu escolho agora os outros dois, né, as últimas duas possibilidades. Vou colocar quem 0 agora? Vou colocar x, vou descobrir, o y é 0 e o z vale 0. E aí você descobriu que o x, né, também vale 1. Eu tenho esse pontinho aqui, é um ponto 1, 0 e 0. E eu gostaria que você percebesse que eu vou ter, é como se fosse o seguinte, quando você olha, aqui a gente chama que quando você tem o espaço tridimensional, que você tem o x, o y e o z, você divide o nosso espaço em 8 regiões. Cada região é chamada octante. E eu tenho aqui o primeiro octante, que seria esse cara bem aqui, nessa primeira região que você está vendo aqui. E aí quando você liga bem aqui, dá a ideia de modo errado que o nosso desenho, o cara olha assim, o meu desenho foi um triângulo. Não é um triângulo. Porque imagina só você tendo uma folha de papel infinita, né? Imagina só, eu estou aqui em um ambiente que é uma sala. Nesse canto bem aqui, se passasse uma folha de papel nesse canto, eu, como estou aqui dentro, só ia observar essa parte triangular, só o que está aqui dentro. O que está fora eu não consigo enxergar. Mas eu quero que você saque, posso fazer até uma capa bem aqui, como eu digo, né? Que isso aqui não é só esse pedaço, é infinito. Você chega aqui, você puxa, você dá uma esticada bem aqui. Deixa eu jogar aqui, ó. Você dá uma esticada bem aqui. Então isso é infinito. Então eu só estou vendo essa parte aqui do primeiro octante. Então é verdade que está lá a minha situação para resolver a questão. O que é que diz a questão? E pelos três planos coordenados. Ou seja, entenda bem, essa parte que você está vendo o triângulo aqui é como se fosse o meu teto. É o teto do meu sólido. Porque esse meu sólido aqui,
ele é formado por essa parte superior, que é esse plano aqui, x mais y mais z igual a 1, e pelas paredes. Quais são essas paredes? Os planos coordenados. Aqui, essa parede, esse plano aqui, YZ, é uma parede. Esse XZ é uma outra parede. E eu ainda tenho o piso, que é o XY. Eu estou te dizendo que ele está mencionando esse. Você sabe o que é um tetraedro? Que às vezes a pessoa já começa a questão já não sabendo o que é um tetraedro. Moura, o que é um tetraedro? É uma pirâmide. É uma pirâmide que vai apresentar 4 paredes. E essas paredes são aqui, ó. Essa minha base, bem aqui. Posso até pintar a base, né? Não vai afetar, vai até ajudar a entender um detalhe. Ó. Aqui está a minha base, essa base aqui triangular. Então eu tenho meu tetraedro. Tetraedro é isso, é uma pirâmide. Bem aqui está perpendicular, ó. Isso vai até facilitar uma observação que eu irei fazer daqui a pouco. Aqui perpendicular. Então, esse canto bem aí é o tetraedro que ele está falando. E ele quer, na minha questão, que eu determine o volume dele. E através aqui, o nosso conceito da aula é através da integral dupla fazer isso. Primeira sacada sua era desenhar. Ah, já sei desenhar, superei essa dificuldade. Agora sim, eu vou contar para você, se você esqueceu que o meu volume eu posso obter da seguinte maneira. Anote aí, por favor. O volume será a integral dupla da minha função z, ou f de xy, bem aqui diferencial da área, na região do domínio lá, na região, vou chamar aqui uma região D. Essa minha região D, essa região que eu pintei aqui, essa é a minha região D, essa região que está pintada bem aqui, que é uma região que não é retangular. Então, irei calcular uma integral dupla aqui em uma região não retangular. Ótimo, a questão é muito boa. Tá percebendo? Tá puxando o conhecimento nosso. Então, você começa assim. Ah, legal. Então, eu tenho aqui a integral da integral. Ah, cadê o meu z? Ah, esse z, basta você chegar bem aqui e isolar o z. A sua função z será 1 menos x menos y. Então, bem aqui eu tenho a nossa função z. Show? E aí você faz o seguinte. Vem aqui, coloca o seu z aqui. 1 menos x menos y. E agora que está aquele porém. O que é que eu coloco no dA? Nós sabemos que dA é diferencial da área. dA é dx, dy ou dy, dx. Mas quando você tem uma região que ela é não retangular, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que observar que tipo de região eu tenho. E essa minha região que está na base bem aqui, eu posso até desenhar para você entender essa região legal. Vou desenhar aqui para você. A minha região da base é essa aqui, ó. Aqui você coloca o y, bem aqui você coloca o nosso x. Deixa eu puxar aqui para emendar legal. Bem aqui você coloca o nosso querido x. E aqui eu tenho esse traço bem aqui, triângulo. Aqui é perpendicular, você já sabe disso. Aqui eu vou colocar de lilás essa linha que está ligando esse ponto, chamar até aqui do ponto A, só para você não ficar perdido no comentário. Do ponto A até um ponto B tem um segmento. É esse segmento que eu vou ligar bem aqui, só para você ficar atento aí, esse segmento. Aqui é o A, bem aqui é o B. Show de bola? E aqui, essa é a minha região lilás que eu pintei. Deixa eu colocar até a mesma cor. Essa aqui é a minha base. Eu quis colocar a base para você entender legal como é que está funcionando aí. E perceba um detalhe especial, que essa minha base, essa região aqui na base triangular, eu tenho o meu x variando de 0 até o número 1. O x varia de 0 até o número 1 bem aqui. Opa. Eu tenho meu x de forma numérica. O x varia de 0 a 1. Porque quando eu escolho, olha só, pega a visão. Quando eu escolho meu x variando de 0 a 1, o meu y varia da função de baixo para a função de cima. Varia aqui dessa função de baixo para a função de cima. Deixa eu dar uma engrossada para você aqui. Engrossar, né? Não deixar ter acejado. Tirar aqui agora.
Tá aqui, ó. A minha função varia, o y varia da função de baixo para a função de cima. Olha só o que estou dizendo. Estou dizendo que é região tipo 1. Que quando é região tipo 1, o x ele é numérico. O x varia aqui de 0 até o número 1. E aí quando você fixa um determinado x, você percebe que o y varia de baixo para cima. Esse segmento que eu pintei, só para você entender legal, ele está bem aqui, ó. É esse cara bem aqui. Só para você sacar onde é que está esse segmento. É esse bem aqui que eu estou simbolizando para você. E essa é a dificuldade dos alunos. Olhar para isso e enxergar essas paradinhas aqui que você tem nessa base uma região que não é retangular. Então eu tenho que saber se é região tipo 1 ou tipo 2. Em verdade, vos digo, dá para fazer tanto fez, tanto faz as duas situações. Eu só estou tendo que focar uma. Então, estou focando aqui dizendo, olha, região tipo 1. O que é região tipo 1? O x ele varia de forma numérica, de 0 até o número 1, e o meu y varia da função de baixo para a função de cima. Tá bom? Então, vamos começar? Porque toda vez quando você tem uma história de região tipo 1, né, aqui, ó, deixa eu colocar para você, região, essa aqui, é região que os autores chamam de região tipo 1, e essa região tipo 1, que o meu x é numérico, você começa sempre a ser ao contrário. É aquela história que eu sempre digo, quando você fixa um x, ao fixar um x, você percebe que o y é de baixo para cima. Então aqui começa ao contrário, começa em dy e depois dx. Uma outra maneira de pensar é, se toda vez que for numérico aquele intervalo, é a segunda integral que você vai fazer. Então, se o x é numérico de 0 até 1, a parte mais fácil vai ser a de fora. Aprenda isso. Então, a de fora você coloca bem aqui o meu dx fora e o x varia de 0 até 1. E o meu y varia da função de baixo para a função de cima. De repente, está bugado, né? Como assim função de baixo? É porque bem aqui, o eixo das abscissas é uma função. Esse eixo das abscissas, não sei se você percebe, é uma função que o y vai de zero. Qualquer ponto no eixo das abscissas, o y sempre é zero. Então, aqui você tem a função de baixo, que seria essa função y igual a zero. Deixa eu botar uma setinha bem aqui. Função de baixo, y igual a zero, até a função de cima. E a função de cima, eu tenho que calcular ela, mas não precisa perder tempo, não. Porque eu tenho uma dica para você. Você lembra disso aqui? X mais y mais z igual a 1. Essa é a equação do plano. Está aqui, x mais y mais z igual a 1. Para você descobrir essa reta, essa função bem aqui, basta colocar no lugar do z igual a 0. Se você colocar 0 aqui no z, por quê? Porque é lá na base. É lá no plano xy que o z vai de 0, a altura é 0. E aí você tem assim, ó, x mais y igual a 1. E aí você isola o y, 1 menos x. Então a função de baixo é 0 e a de cima é 1 menos x. Queridos, nós fizemos a parte mais difícil, que era perceber isso. O que tem agora é só trabalho braçal e o mais importante, entender a questão não é entender a partir de agora, é entender como eu montei, como é que eu fiz esse raciocínio. É uma questão bem tradicional e eu vou fazer o seguinte, vou te dar um tempinho para você anotar isso aqui, dá uma congelada aí, tente resolver rapidola essa conta aqui. Vamos continuar a nossa missão aí, ó. O nosso volume você coloca dessa maneira. Vocês têm que lembrar que você calcula de dentro para fora. Então, vou logo fazer o seguinte. Vou calcular essa primeira integral aqui, ó. A integral de quem? De 1 menos x menos y, aqui dy, na variação de 0 até 1 menos x. Preste bem atenção que você tem que colocar a primitiva em relação aqui a y, que você faz de dentro para fora. Então, você vem aqui e coloca a integral de 1. Olha, a integral de 1 em relação a y é o próprio y. A integral de x, o x sai, vai ficar 1 do lado, que vai dar y. Então, vai ficar x, y. E a de y a segunda
dividido por 2. Na variação aqui, coloque o intervalo na variação de 0 até 1 menos x. Agora, irei substituir 1 menos x e o 0 no lugar da minha variável. E não vai bugar. Minha variável é o y. Então, você vai ter o seguinte aqui. Você vai colocar, deixa eu colocar bem aqui, igual. Lá vai, no lugar do y, coloque 1 menos x. Fecha o parêntese, menos x, que multiplica o y, que é 1 menos x. Cuidado que isso aqui é confuso para quem está iniciando, quem não tem muita experiência de fazer conta, acaba se confundindo. Menos, aqui eu vou colocar entre parênteses o valor do y, que é 1 menos x elevado à segunda, dividido todo mundo aqui pelo número 2. Agora tem que fazer essas contas e fazer com calma essas contas. Eu tenho o seguinte bem aqui. Vou colocar aqui para voz mi ser. Vai ficar 1 menos x. Coloque aí 1 menos x. Menos com mais vai ser menos x vezes 1 dá x. Menos com menos dá mais. X vezes x, x à segunda. Menos... Bem aqui, eu quero chamar a atenção. Você tem que colocar um parênteses devido ao jogo de sinal que você vai ter que fazer daqui a pouco. Bem aqui tem o número 2. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Olha aí, bastante contas que tem que ser feito com bastante calma. Aqui eu tenho, anote aí, 1 menos x dá menos 2x, mais x à segunda. E aqui eu poderia fazer o seguinte, vou repetir, menos, tem uma fração bem aqui, mas não esqueça que você tem aqui um número 2. E aqui você tem 1 menos 2x mais x à segunda. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que calcular o nosso MMC aqui, para desenvolver esses cálculos na manha bem aqui. Show? Dá uma notada que eu estou voltando. Então, nós temos o seguinte, aqui você vai calcular o MMC, pode usar logo o teorema de Namarra, que é multiplicar por 2 todo mundo aqui do lado que não tem esse denominador 2. Você pode fazer assim, ó. Você coloca bem aqui uma fração, e você faz esse favor aqui. Coloca o número 2 aqui embaixo e vai fazer 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4x. E 2 vezes x à segunda, 2x à segunda. Aqui só faço jogo de sinal. Menos com mais é menos. Menos com menos é mais. E bem aqui, menos com mais é menos x à segunda. Então, eu calculei o MMC, usa o teorema de Namarra, multiplica quem não tem esse denominador para facilitar a sua vida. Nesse caso, nós temos o quê? Eu vou reduzir os termos semelhantes. Eu tenho aqui, vamos lá começar, 2 menos 1 vai dar 1. Eu tenho aqui menos 4x mais 2x menos 2x. E eu tenho 2x à segunda menos x à segunda, que é apenas x à segunda. Isso tudo dividido aí pelo denominador, que é o 2. Então já fiz a primeira parte, que é a parte que dá mais trabalho, gente. A segunda parte, você vai calcular agora a integral desse resultado, aí sim vai sair o nosso volume. O nosso volume será a integral desse meu resultado. Vou fazer uma jogadinha para facilitar a nossa vida. Vou colocar assim, esse denominador 2 aqui, ele é de cada um. Então vai ficar assim, 1 sobre 2 menos 2x dividido por 2 e mais 1 sobre 2 x à segunda. Isso aqui você coloca dx e o x variando de 0 até 1. Tá? Quando você for calcular essas integrais, você pode fazer dessa maneira, separar o denominador de cada um. Uma outra maneira era tirar esse 2, colocar lá fora, mas lembra que em cima tem um subtendido, colocava meio lá para fora, também dava na boa aí. Importante que aqui você dá uma pateacada, pateaca esse com esse, e agora eu vou calcular a primitiva de cada um. Ajuda aí.
A primitiva de meio é meio vezes x. A de x é x a segunda dividido por 2. E aqui eu tenho mais meio. E a de x a segunda é x a terceira dividido por 3. Então, está aí a primitiva de cada um. Na variação, colocar de vermelho, variação de 0 até 1. E agora você sambou, porque basta você substituir agora, no lugar do x, 1 e depois o 0. O 0 vai sumir todo mundo. Então, basta colocar o número 1. Vai ficar meio, que multiplica 1, menos 1 a segunda dividido por 2, mais aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6. 1 sexto de 1 a terceira. Queridos, acabou. Né? Já sofremos bastante com alguns assim. Esse pachaca com esse, vai ficar meio menos meio, zerou. E aqui eu tenho 1 sexto vezes 1, que vai dar 1 sexto. E aí você acabou com a sua questão, né? Diz, ufa, né? Consegui resolver a questão. Para muitos, né? A pessoa olha para isso aqui, né? Sempre tem que ter uma desculpa na vida, é muito difícil, essas coisas por aí, mas eu te garanto que é uma questão tradicional, tem que saber fazer essa questão, é aquilo que, né? O que eu tenho que saber, o que é básico, isso é básico. Isso não é avançado, não, isso é básico. Tem as dificuldades iniciais, né? O aluno tem de desenhar, né? De ter feito um curso bom de geometria analítica, de ter valorizado, isso não acontece muito no Brasil, confesso, hoje em dia. De modo geral, as pessoas deixam a analítica de lado e é uma matéria muito básica para se poder estudar um cálculo bem. Tá bom? Agora eu poderia, por exemplo, nesse pequeno espaço, só para a gente poder ficar assim, feliz na vida, eu poderia ter resolvido essa questão, né, para um aluno meu do ensino médio. Eu poderia ter feito para um aluno meu do ensino médio essa questão e eu faria nesse espaço que está faltando bem aqui. Creio que daria a fazer nesse espaço. Eu não sei se você sabe, um tetraedro é uma pirâmide. Eu falei para vocês que era uma pirâmide. E a pirâmide, para você achar o volume dela, você faz 1/3 da área da base pela altura. Volume é 1/3 da área da base que multiplica a altura. Esse é o volume de uma pirâmide. Você encontra aí nas minhas playlists aí de geometria espacial falando isso. Que o volume é 1/3 da área da base pela altura. Eu não sei se você notou, mas essa base aqui é uma base fácil para calcular a área. Porque aqui é 1, aqui é 1. A área dessa base seria a área desse triângulo, é 1 vezes 1, base vezes altura sobre 2. Então, olha só, 1/3 da área da base, que é 1 vezes 1, dividido por 2. Essa é a área da base. 1 vezes 1, né? Que é a base, ó. A área desse triângulo aqui é 1, cara. Aqui é 1. Base vezes altura sobre 2, meio, né? Por isso que ficou meio aí, 1 vezes 1 sobre 2. E a altura dessa minha pirâmide é 1. A altura é 1. Olha aí, diretão, a altura é 1. E aí, faça a conta aí, vai dar 1 sexto. Né? A gente fica #chateado, né? Mas essa teoria, ela não é uma teoria feita apenas para esse, porque essa aqui eu consigo fazer. Mas quando você tem umas superfícies que não são tão bonitinhas, como é um plano bem aqui, aí você vai precisar dessa teoria cada vez mais. Show de bola? Espero ter te ajudado. Até a próxima. Rapidola! Fala, Rapidola! Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Acesse a próxima aula aqui e não esqueça, deixa o seu like aí, seu joinha parceiro, sempre compartilha e divulgue o nosso canal Rapidola.